O dik-dik é o nome dado a qualquer uma das 4 espécies de pequenos antílopes do gênero Madoka que habitam as regiões de matagal da África Oriental e Austral. Os dik-diks têm aproximadamente 30 a 40 centímetros de altura no ombro, medem de 50 a 70 centímetros de comprimento, pesam de 3 a 6 kg e podem viver até 10 anos. O nome dik-dik vem de uma onomatopeia do som repetitivo dik e as fêmeas dik-diks assobiam através de seus focinhos longos e tubulares quando se sentem ameaçadas. As fêmeas dik-dik são um pouco maiores que os machos. Os machos têm chifres, que são pequenos, cerca de 7,6 centímetros, inclinados para trás e sulcados longitudinalmente. O pelo na cabeça forma um tufo ereto que às vezes parcialmente oculta os chifres curtos e estriados do macho. Os dik-diks têm adaptações fisiológicas especiais para ajudá-los a sobreviver em ambientes áridos. Por exemplo, eles têm uma densidade menor de glândulas sudoríparas em comparação com outros animais, como o gado. Da mesma forma, em ambientes mais áridos, os dik-diks podem concentrar sua urina. Essas adaptações ajudam os dik-diks a preservar água corporal. Por causa de seu pequeno tamanho corporal, os dik-diks têm uma das taxas metabólicas e necessidades de energia mais altas por quilograma entre todos os ruminantes. No entanto, os dik-diks têm uma taxa metabólica mais baixa do que seria previsto para seu tamanho, como uma adaptação fisiológica ao calor e à aridez. Os dik-diks vivem em matagais e savanas da África Oriental. Eles procuram habitats com um suprimento abundante de plantas comestíveis, como arbustos. Os dik-diks podem viver em locais tão variados como floresta densa ou planície aberta, mas eles requerem boa cobertura e não muita grama alta. Eles geralmente vivem em pares em territórios de cerca de 5 hectares. Os territórios geralmente estão em arbustos baixos e densos, às vezes ao longo de leitos de riachos secos e rochosos, com bastante cobertura. Com seu pelo de cor terrosa, os dik-diks conseguem se camuflar com o ambiente. Os dik-diks têm uma série estabelecida de trilhas dentro e ao redor das fronteiras de seus territórios, que são usadas quando se sentem ameaçados. Os dik-diks são herbívoros. Sua dieta consiste principalmente de folhas, brotos, frutas e bagas, mas pouco ou nenhum capim. Eles recebem quantidades suficientes de água de seu alimento, o que torna o consumo de água desnecessário. Como todos os ungulados pares, eles digerem seu alimento com a ajuda de micro-organismos em seus estômagos de 4 câmaras. Após a digestão inicial, o alimento é repetidamente eructado e remastigado, um processo também conhecido como ruminação ou shaving de cud. As cabeças afuniladas dos dik-diks podem ajudá-los a comer as folhas entre os espinhos das árvores de acácia e a se alimentar mantendo a cabeça alta para detectar predadores. Reprodução. Os dik-diks são monogâmicos, e os conflitos entre vizinhos territoriais são raros. Quando ocorrem, os machos de cada território investem um contra o outro, parando abruptamente ou fazendo contato frontal, e então recuam para outra rodada, com as cristas da cabeça eretas. Os machos marcam seus territórios com montes de esterco e cobrem os montes de esterco das fêmeas com os seus próprios. Uma sugestão para a monogamia nos dik-diks é que pode ser uma resposta evolutiva à predação. Cercados por predadores, é perigoso explorar, procurando novos parceiros. Os pares passam cerca de 64% do tempo juntos. Os machos, mas não as fêmeas, tentarão iniciar acasalamento extrapair se surgir uma oportunidade. As fêmeas atingem a maturidade sexual aos 6 meses e os machos aos 12 meses. A gestação dura de 169 a 174 dias, e a fêmea dá à luz a um único filhote. Isso acontece até 2 vezes por ano, no início e no final da estação chuvosa. Ao contrário de outros ruminantes que nascem com os cascos dianteiros primeiro, o dik-dik nasce com o nariz primeiro, com as patas dianteiras estendidas ao lado do corpo. As fêmeas pesam cerca de 560 a 680 gramas ao nascer, enquanto os machos pesam de 725 a 795 gramas. A mãe amamenta por 6 semanas, alimentando seu filhote por no máximo alguns minutos de cada vez. A taxa de sobrevivência dos filhotes de dik-dik é de 50%. Os filhotes ficam escondidos por um tempo após o nascimento, mas crescem rapidamente e atingem o tamanho adulto aos 7 meses. Nessa idade, os jovens são forçados a deixar o território dos pais. Os pais expulsam os filhos do território, e as mães expulsam as filhas. Predadores. Os dik-diks são caçados por leopardos, caracais, leões, hienas, cães selvagens e seres humanos. Outros predadores incluem lagartos monitores, chitas, chacais, babuínos, águias, falcões e pitons.
As adaptações dos Dik-Diks à predação incluem excelente visão, capacidade de atingir velocidades de até 42 km/h e altas taxas de reprodução. A habilidade dos Dik-Diks de se misturarem com o ambiente, seu tamanho pequeno e sua agilidade ajudam na evasão de predadores terrestres, enquanto sua rápida resposta a sinais de perigo, como alertas de outros animais, lhes dá uma vantagem adicional na sobrevivência. Além disso, sua capacidade de ruminação permite uma eficiente extração de nutrientes dos alimentos e a maximização do uso dos recursos disponíveis em seu habitat. Apesar das ameaças dos predadores, os Dik-Diks continuam a prosperar em suas áreas de distribuição, graças às suas adaptações especializadas e comportamentos defensivos. Esses pequenos antílopes desempenham um papel vital nos ecossistemas em que vivem, contribuindo para a dinâmica da cadeia alimentar e a biodiversidade geral da região. E se você gostou do vídeo, envie para os amigos.